Olá, queridos e amados irmãos, a paz seja convosco. Passando aqui para deixar uma palavra de reflexão e fazer uma oração para que Deus possa nos encorajar e nos fortalecer nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. Eu quero deixar aqui para reflexão um texto que está na carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 6, diz assim: Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus. E nós somos a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Esse texto, quando nós lemos o contexto, o escritor aos Hebreus ele está fazendo uma comparação entre Moisés e Jesus. Ele está dizendo que Moisés ele conduzia o povo de Deus lá no deserto. Os hebreus que Moisés conduzia pelo deserto, ele vai dizer que lá no deserto Moisés era sobre aquele povo. Ele conduzia a casa de Deus, aquele povo era a casa de Deus. Mas aqui ele vai dizer que Jesus é maior do que Moisés. Porque Jesus, ele não conduz apenas os hebreus. Ele não é o Senhor apenas dos hebreus. Ele é o nosso Senhor. Ele é Deus sobre nós. E aqui interessante que vai dizer assim, e nós somos a casa de Deus. Agora, olha só que detalhe interessante. Ele vai dizer, nós somos a casa de Deus, mas tem uma condição. Se nos mantivermos corajosos e firmes. Então eu quero mencionar aqui, quero refletir com você e quero que você reflita sobre essas duas palavras. Ser corajosos e firmes. Diante dessa situação que nós estamos vivendo, é muito fácil a gente encontrar pessoas com medo, com muito medo de contrair o vírus, muito medo de sair de casa, medo disso e medo daquilo. Na verdade, o mundo está com medo. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo e nem de covardia, mas sim de ousadia e de temor. Então preste atenção, vou repetir mais uma vez. Jesus, ele é o Senhor da casa de Deus, e nós somos a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes. A coragem é necessária para enfrentarmos as adversidades. Nós vamos encontrar em vários textos da Bíblia. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que Pedro, lá no mar, quando Jesus andava sobre o mar, a Bíblia diz que Pedro diz, se for o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor. Jesus diz, então venha. Pedro, então, ele começou a andar em cima das águas para encontrar com Jesus. Mas olha só, aí a Bíblia diz assim, reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e começou a afundar. O medo é o nosso maior adversário. Então nós não podemos deixar que o medo tome conta da nossa vida. O medo nos destrói, o medo nos afasta de Deus, o medo acaba com a nossa fé. Então o texto está dizendo, somos a casa de Deus se nós nos mantivermos corajosos e firmes. Corajosos e firmes. Lembre-se dessas duas palavras e se mantenha corajoso, corajosa para enfrentar as adversidades, porque Deus não nos deu o espírito de medo. Então, que você possa orar e pedir que Deus afaste do seu coração todo medo. E é esta oração que eu quero fazer com você, para que Deus possa nos encher de coragem, nos encher de força, para que possamos ser corajosos e enfrentar os gigantes. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele não teve medo. Enquanto todo o exército de Israel estava com medo, escondido, ele teve coragem para enfrentar o gigante e o gigante caiu diante dele. Essa pandemia pode ser um gigante na nossa vida e nós não podemos ter medo. Nós temos que ter coragem para enfrentar esse gigante. Eu quero orar por você neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu oro ao Senhor em favor da minha vida e em favor da vida de todos aqueles que estão me assistindo e me ouvindo. Eu oro ao Senhor, Deus, pedindo que o Senhor derrame sobre as nossas vidas
a unção da ousadia, a unção da coragem, da força, da firmeza. Meu Deus, em nome de Jesus, tire de nós todo medo, porque nessa situação que nós vivemos, nós não podemos ter medo, porque se nós tivermos medo, vamos nos enfraquecer e vamos retroceder na nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a confiar em Ti, nos ajude, Senhor, a ter força e coragem para que nós possamos vencer em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, com força e com coragem nós venceremos. Que Deus abençoe você grandemente. Um abraço. Que Deus nos ajude a vencer essas adversidades.